Fala galera, eu sou o professor Cleiton Batista e sejam muito bem-vindos ao canal Educação Física em Pauta. Na videoaula de hoje, nós vamos aprender sobre a história do futebol feminino. Eu tenho certeza que alguma vez na vida você escutou a clássica frase: futebol não é coisa de menina. Ou seja, como se o futebol fosse uma prática exclusiva para o gênero masculino. Mas afinal, o que é gênero? Gênero pode ser entendido como certas atitudes, comportamentos e expectativas que são formados com base no que a sociedade atribui ao sexo feminino e masculino, isto é, ao ser homem e ao ser mulher. Ou seja, comportamentos que são considerados adequados e por isso são ensinados desde a infância em todos os setores da sociedade: família, escola, TV, nos filmes e muito mais. Justamente por isso que muitos preconceitos ainda são construídos e as desigualdades entre homens e mulheres são reforçadas. No esporte, essa prática também acontece. Para você ter uma ideia, vamos observar a história do futebol feminino. O primeiro registro de uma partida de futebol entre mulheres ocorreu em 1921, quando jogaram no campo do Tremembé Futebol Clube as jogadoras do Tremembé contra as jogadoras do Cantareirense. Porém, no decorrer do século, diversas pesquisas científicas sobre o corpo humano foram desenvolvidas e muitas dessas pesquisas contribuíram para reproduzir preconceitos sobre o corpo dos homens e mulheres. Um desses preconceitos era dizer que o corpo feminino não era feito para praticar esportes, informação que hoje já se prova errada. Assim, naquela época, alguns esportes passaram a ser tratados como inadequados para as mulheres, como foi o caso do futebol. Desta forma, em 1941, foi assinado pelo presidente Getúlio Vargas um decreto de lei que regulamentava as práticas esportivas no Brasil. No seu artigo 54, era proibido que as mulheres praticassem esportes inadequados à sua natureza. Naquele momento ainda não tinha sido divulgado uma lista de quais seriam esses esportes inadequados. Apenas afirmava-se que tal incumbência caberia ao Conselho Nacional de Desportos. Com o fim da era Vargas, houve a confecção de uma nova Constituição, mas não foi modificado esse aspecto da legislação esportiva. As mulheres continuavam, na teoria, proibidas de jogar futebol e praticar outros esportes, como por exemplo as lutas. Em 1965, o Conselho Nacional de Desportos modificou alguns itens do decreto de 1941. Foi divulgada uma lista das modalidades cuja prática estava proibida para as mulheres. Dentre elas constava o futebol, futebol de areia e o futebol de salão, que hoje a gente conhece como futsal. Essa lei só começou a perder força a partir de 1979, motivado pela aproximação da FIFA com o futebol feminino e o eminente reconhecimento da mesma pela instituição. Ainda assim, tal oficialização deu-se apenas em 1981 e a regulamentação do futebol feminino como esporte no Brasil foi feita apenas em 1983. Só para vocês terem uma ideia da desigualdade e o preconceito com as mulheres no futebol, enquanto o futebol feminino ainda buscava ser considerado como esporte, o futebol masculino brasileiro já era tricampeão mundial. A partir desse reconhecimento, foi intenso o crescimento de equipes no país e no resto do mundo, de tal maneira que em 1991 foi organizada a primeira Copa do Mundo pela FIFA. O sucesso vinha sendo tão surpreendente que, na ocasião da realização da segunda edição, em 1995, Joseph Blatter, o então presidente da FIFA, chegou a afirmar que por volta de 2010 o futebol feminino seria tão importante quanto o masculino. Hoje sabemos que essa igualdade, infelizmente, ainda não existe. Mesmo que atualmente as competições de futebol feminino estejam crescendo, ainda é muito rara a presença de meninas que jogam futebol nos campos e quadras pela cidade. Além disso, ainda observamos uma diferença muito grande entre homens e mulheres que são atletas,
principalmente quando falamos sobre a visibilidade da mídia e a valorização salarial. Como exemplo, nós podemos citar a Marta, que foi a maior jogadora de futebol feminino da história. A jogadora já foi eleita melhor do mundo 6 vezes, é a maior artilheira da seleção brasileira com 116 gols e é a maior artilheira de Copas do Mundo. Mesmo com todos esses feitos, a jogadora participou da Copa do Mundo de Futebol em 2019 e das Olimpíadas de Tóquio 2020 sem patrocínio. Em protesto, a atleta utilizou uma chuteira preta com o símbolo de igualdade em rosa e azul na lateral. Esse é apenas um pequeno exemplo de como ainda existe muito preconceito com as mulheres no futebol. Mas como podemos mudar isso? Um primeiro passo é começar a quebrar alguns mitos sobre a participação de meninas nos esportes. Eu vou listar aqui abaixo algumas frases preconceituosas que certamente você já ouviu ou até mesmo pode ter falado. As meninas não conseguem aprender futebol porque elas possuem um nível inferior de habilidades. Meninas que praticam esportes ficam musculosas e feias parecendo homens. As meninas são mais problemáticas, ficam muito nervosas e são choronas, por isso atrapalham na competição. Infelizmente, essas frases são muito comuns e é por isso que é importante sabermos que os esportes devem ser para meninos e meninas. A prática de esportes favorece o aprendizado de disciplina, confiança, liderança, cooperação, respeito, além de trazer muitos benefícios para a saúde, como já abordamos aqui nesse canal. Dessa forma, quando meninas e mulheres praticam atividades físicas, elas se tornam mais empoderadas. Além disso, a prática de esportes é um direito humano de todas as pessoas, homens, mulheres, jovens, idosos e pessoas com deficiência ou não. Esse acordo foi publicado na Carta de Educação Física e do Esporte da Unesco em 1978. Outra forma de derrubar esses preconceitos é dar visibilidade e conhecer histórias de muitas mulheres inspiradoras. Por exemplo, você que está assistindo esse vídeo, conhece a história de alguma dessas mulheres na imagem? Se você ainda não conhece, tire um tempo do seu dia para conhecer a história dessas mulheres, se inspirar e contribuir para uma prática de esporte cada vez mais igualitária entre homens e mulheres. E assim terminamos nossa videoaula de hoje. Escreva aqui nos comentários o que você achou dessa videoaula e qual tema você gostaria de ver aqui no canal. Fala galera, ainda não acabou não, viu? Eu tenho um recado muito importante para falar com vocês. Eu queria pedir um favorzão para todos vocês que estão vendo esse recado. Você chegou até aqui, eu tenho certeza que você vai me ajudar. Galera, veja só, a maioria das pessoas que está assistindo o nosso vídeo no nosso canal não está inscrita ainda e nem deixa o joinha. Galera, se inscreva, por favor, isso é muito importante para o nosso canal crescer cada vez mais, ó. Estou montando mais uma videoaula aqui, só que dá muito trabalho montar cada videoaula dessa que vocês estão comentando e que estão gostando. Então, por favor, clica no botãozinho de se inscrever. Vamos chegar a 10 mil, 15 mil, 50 mil, 100 mil, 10 milhões e vamos alcançar o Whindersson e ser o maior canal do YouTube do Brasil. Valeu!